Sou Marina Barros e estou no turismo há mais de 50 anos. Quando eu vim para o Brasil, foi durante os problemas da época do Mao Tse-tung. Então os portugueses de Macau estavam saindo de Macau. Muitos foram para Portugal, muitos para Estados Unidos, Austrália e também Canadá. Então eu resolvi optar pelo Brasil, porque falava-se a mesma língua e nós tínhamos a vantagem, há 50 anos atrás, poucas pessoas falavam inglês. Então foi por isso que eu me destaquei no turismo. Quando eu cheguei no Brasil, por incrível que pareça, meu primeiro emprego foi no escritório de turismo do Rio de Janeiro. Eu dava informações turísticas sem saber, porque eu lia muito e nos finais de semana eu fazia tours para aprender. E eu fiquei lá durante 6 meses. Aí a Panam me chamou, aí fui para a Panam. Como eu comecei como agente de reservas, depois passei para a loja e da loja passei para vendas. Vendas para assessoria de imprensa e marketing para a América do Sul. Eu fiquei durante 10 anos na loja. Aí eu queria mudar para vendas. Vendas só tinha homem, não tinha nenhuma mulher. Eu fui a primeira mulher vendedora, coordenando o sales team, né? O time de vendas. E primeira mulher tarifeira no Brasil. Tarifeira era só homens, eram os 5 no Rio. Eu quebrei esse tabu, porque não tinha opção. O nosso tarifeiro da Panam, um belo dia, jogou tudo para o alto e disse: estou me demitindo. Aí o diretor disse: Marina, é a sua hora. Eu disse: mas como? Tarifeira? Antigamente não tinha computador, não tinha nada. Tínhamos que decorar números, decorar rotas. Eu fiz um curso especial em New York por uma semana e me virei a primeira mulher tarifeira. A mulher se destaca porque é sempre mais, digamos, há sempre um jeitinho, que a mulher é astuta. Então o homem já é muito centralizado, muito, digamos, metódico. A mulher sabe improvisar bem mais que o homem. Então é isso que eu dou maior força às mulheres empreendedoras das associações comerciais. E custei a dobrar esses homens, viu? Mas consegui. A Panam era patrocinadora de Free Jazz Festival, que agora tem outro nome, né? Mas a gente lidou com muito artista doido mesmo. Mas foi uma grande experiência, porque eu tinha que cuidar deles, tanto no embarque de Nova York, o embarque em Miami, para cá, mais Nova York, né? E eles eram estrelas, não queriam ficar na fila, nem nada, tudo primeira classe. Mas eu tinha uma secretária que ia comigo, né? Ela chorava pelos corredores do aeroporto. Eu dizia: chora depois de resolver. Resolva, embarca essa gente. Então era assim, era bem assim, sob pressão. Mas a gente se saiu bem. Era encarregado de eventos também, na América Latina. Então fiz o desfile da Chanel, tanto no Rio, São Paulo e como em Buenos Aires. Tá? Foi assim espetacular, todo mundo gostou. Trouxemos Inês de la Fressange, que era top moda da Chanel. E depois fiz também, pela primeira vez, com Don Modi, que era de Moscou, foi o costureiro da Raíza Gorbachev. Fizemos também os eventos no Rio e São Paulo, mas eles não foram para a Argentina. Mas foi um sucesso total. E continuo fazendo os eventos para eles. E agora entrou o Hong Kong na minha firma, que é a Hong Kong Trade Development Council, que é a parte de relações exteriores de Hong Kong, onde fazemos 50 feiras por ano e levamos empresários brasileiros para lá.
A Prefeitura de São Paulo já foi 2 vezes comigo e sempre foi um sucesso muito grande. Fiquei na Panam 23 anos. Saí um ano antes da falência e resolvi trabalhar na American Express, onde eu fazia toda a negociação com a indústria de turismo, hotéis, operadores, etc., aqui no Brasil. Mas como eu vivia no Rio e trabalhava em São Paulo, eu fiquei 3 anos com eles só e depois eu recebi outras propostas de Conventions Bureau aqui no Brasil e resolvi abrir minha própria empresa. Comecei representando Macau Tourist Board, Hong Kong Tourist Board, Massport, Airport Authorities. Depois veio o Greater Miami Convention Visitors Bureau, veio Tourism Toronto, Fort Lauderdale e o South Beach Hotel Groups em Miami. Então eu continuo trabalhando com muito gosto no turismo. Eu sou mais uma pessoa de turismo do que a parte de relações internacionais. Mas como todo cliente, a pessoa precisa se adaptar, me adaptei dos dois lados. E é isso a minha história. O turismo mudou bastante porque agora é muita coisa feita pela internet, né? Eu bati em porta para falar com os operadores, eu fiz isso 2 vezes. Primeiro quando eu comecei como relações públicas na Panam, que tinha que conhecer os operadores, e depois na American Express, que eu tinha que negociar preço, entendeu? Então fui de porta em porta, literalmente, no Rio e São Paulo. A competição é grande para os operadores, mas para nós, os operadores e consolidadores também são bem-vindos, porque o que me interessa são os preços. Se eles podem fazer bons preços para os Estados Unidos também e para Hong Kong, principalmente para Hong Kong. Conheci o Brasil Tours, nossa, logo no começo, quando eu cuidava da imprensa, eu era muito próximo aos jornalistas, né? O Brasil Tours, o Horácio estava sempre comigo, sempre, desde que comecei, entendeu? Antigamente o pessoal era muito tímido com a imprensa, mas a imprensa na época da Panam virou minha amiga. Eu tinha pessoas que eu sabia que podia contar. Disse, quando tem uma notícia que preciso dar, aí eles faziam para mim. Entendeu? Tanto no Rio como em São Paulo. Eu vinha muitas vezes a São Paulo também. Para quem está iniciando, eu acho que primeiro deve seguir os conselhos dos mais velhos. Porque é de lá que a pessoa tira as informações e aí se transforma nelas do jeito que a pessoa quer no dia de hoje. Mas tem que voltar ao passado para saber como é que se trabalhava antes. Porque a base é essa. Não tenha medo de desafios. E desafio é uma oportunidade. E tem que ter garra e querer fazer o que tem que ser feito. É isso que eu aconselho.